Olá, boa tarde. Eu sou Amanda Lee, diretora jurídica Latam da ADP, e começaremos agora mais um webinar. O tema de hoje é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como a sua empresa está se preparando para se adequar às novas regras? Nesse webinar, você vai conhecer mais sobre o tema e receberá nossas dicas para que fique preparado para o início da nova lei. Queria agradecer a você que está nos assistindo e lembrar que você pode nos enviar suas perguntas através do nosso chat no canto inferior direito da tela, que vamos respondê-las até as 5h30. Estamos aqui com os nossos especialistas sobre o assunto e eu gostaria de dar boas-vindas para eles. Primeiro, Marcel Leonardi é o consultor do Pinheiro Neto Advogados e especialista em proteção de dados. Obrigada pela presença, Marcel. Eu que agradeço, Amanda. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Temos também a Adelita Campos, que é a nossa advogada na ADP. Ela atua na área de produtos. Obrigada por estar aqui conosco, Adelita. É um prazer estar aqui com vocês. Por último, mas não desprestigiado, Ricardo Toneto, o nosso Information Security Officer para a América Latina, também que trabalha na ADP. Obrigada por estar aqui, Ricardo. Muito obrigado, Amanda, pelo convite e é um prazer estar aqui com todos vocês discutindo esse tema tão relevante. Ótimo. Bem, gente, vamos começar, que eu acho que é a principal pergunta, né? Marcel, o que é a LGPD? LGPD é a sigla, Amanda, de Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei é uma legislação nova no direito brasileiro, ela representa uma mudança bem forte para o setor privado de uma maneira geral, porque ela regula o tratamento de dados pessoais, ou seja, todo tipo de atividade que as empresas podem ou não fazer com dados é regulado por essa lei. E como isso é uma novidade para o Brasil, acho que a parte mais interessante é ver todo o processo de adequação. Não é à toa que ela só vai entrar em vigor em agosto de 2020 e a lógica foi dar um prazo para todo mundo se adequar até lá. Realmente, a lei ela representa uma grande mudança cultural para as pessoas, para os indivíduos e para as empresas, né? Então, Adelita, na sua opinião, o que levou o governo brasileiro a aprovar a LGPD? Bom, Amanda, existe um grande debate desde 2010, mas eu acho que o ponto crucial da aprovação da LGPD foi a aprovação da GDPR em maio de 2018. A GDPR é a Regulamentação de Privacidade de Dados da União Europeia. E essa regulamentação, ela abrange não só a União Europeia, mas também o Brasil, quando faz o tratamento de dados de residentes da União Europeia, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, em suas atividades econômicas. Então, muitas empresas já tiveram que se adequar a essa realidade e já estão adaptadas a esse novo tipo de regulamentação. Ótimo. Então, Marcel, agora é uma pergunta que é um desafio para ser respondida em alguns minutos. Quais são os principais pontos da Lei Geral de Proteção de Dados? Acho que o primeiro grande ponto é entender que o conceito de dado pessoal, ou seja, aquilo que a lei regula, é extremamente amplo. Dado pessoal é tanto a informação que claramente identifica alguém, RG, CPF, endereço, coisas assim, como os dados que potencialmente podem identificar uma pessoa. Aí você está falando de, por exemplo, localização geográfica, hábitos de consumo, perfil que a pessoa tem em determinados cadastros, em determinados estabelecimentos, localização geográfica atrelada ao endereço IP de um dispositivo, então nesses aplicativos de mobilidade, esse tipo de coisa, tudo isso passa a ser visto como dado pessoal. E a lei regula o tratamento de dado pessoal. Tratamento é um conceito igualmente amplo, que é toda atividade que você pode fazer com dados pessoais, da coleta ao descarte, incluindo o mero armazenamento. Então, a lei tem uma abrangência muito grande, por isso até que ela tem esse nome, Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, qual que é a grande mudança que ela representa de fato? Ela cria o que a gente chama de bases legais de tratamento. Tirando aí, traduzindo esse termo, né? O que isso significa? Significa que a lei estabelece hipóteses específicas pelas quais as empresas podem ou não podem tratar esses dados pessoais. A mais conhecida delas é o consentimento, que é a autorização do titular dos dados, da pessoa física, que vai lá e concorda com aquele tratamento. Tem uma série de requisitos na lei, quando que esse consentimento é válido, quando que ele não é válido, tem alguns detalhes interessantes. A lei também autoriza o tratamento de dados, por exemplo, para a execução de um contrato. Para entregar um produto ou um serviço, claro que, por exemplo, você precisa saber quem alguém é, onde mora, esse tipo de coisa. A lei também permite que você trate dados numa figura chamada legítimo interesse, que é quando a empresa faz um balanceamento, tentando entender de certa maneira se ela pode usar aquelas informações sem violar o direito daquele titular. Então, um exemplo para deixar isso mais claro. Imagine uma empresa que, por exemplo, queira usar os dados relacionados à atividade física de pessoas que usam aqueles wearables, aqueles aparelhos que medem a nossa atividade física.
Você vai ter cenários em que, por exemplo, alguém poderia querer enviar uma publicidade para alguém que tem um perfil de super atleta. Aquela pessoa tem lá uma atividade física super intensa, etc, etc. Será que a empresa pode usar essa informação? Normalmente sim, não é uma grande surpresa receber uma publicidade. Agora imagina o contrário. Imagina a pessoa que, apesar de usar a pulseira, não está lá na sua maior atividade física, é enquadrada num perfil de, por exemplo, sedentária, e aí alguém quer usar essa informação para uma seguradora para dizer o seguinte, olha, nem vamos vender seguro para essas pessoas. Aí provavelmente esse legítimo interesse não seria possível de ser alcançado. E esses testes todos, essa ponderação toda, é a grande novidade no direito brasileiro. Então, assim, quando a gente pensa nos principais desafios, entender a abrangência da lei, 2, entender que se aplica para todo tipo de atividade econômica, não tem exceção, não é só tecnologia, a gente está falando de empresas aéreas, financeiras, serviços em geral, comércio, todo mundo está, vamos dizer assim, dentro da legislação e, por fim, ter que enquadrar essas bases legais conforme a finalidade do tratamento. Então, é um desafio e tanto. Já que você falou bastante a palavra tratamento, tenho me deparado com muitas perguntas na nossa atividade na ADP. O que é o tratamento? Será que você poderia falar um pouquinho? Porque a definição é bem abrangente na lei, né? Você pode expor um pouquinho sobre o que é o tratamento? Claro, tratamento, então, a lei define como toda atividade que pode ser feita com dados pessoais. A lei traz alguns exemplos, né? Então, ela fala análise, uso, repasse, armazenamento, comparação, todo tipo de atividade. Por isso que um exemplo que eu comentei, né, o mais simples é da coleta ao descarte. Então, tudo aquilo que a gente chama do ciclo de vida dos dados, vamos dizer assim, faz parte de tratamento, incluindo o armazenamento, incluindo quando isso é feito por terceiros. Então, quando você tem a figura de eu, por exemplo, tenho uma empresa, mas eu quero que uma outra empresa me ajude com o meu tratamento, né? Que isso até a lei chama de operador. Nesse contexto, tudo isso é atividade de tratamento e a lei se aplica indistintamente. Então, essa que é um pouco a ideia. Ótimo, eu brinco que eu acho que é difícil a gente achar o que não é tratamento. É isso. Tá ótimo. Então, agora acho que o que as pessoas devem estar se perguntando, o que eu faço, né? Então, se você pudesse falar para a gente o que você recomenda que é um plano de ação para adequação à lei. Tem vários caminhos, né? O primeiro deles é entender o que é feito dentro da empresa, ou seja, o que eu de fato faço com dados pessoais. Isso normalmente se chama de mapeamento de dados pessoais. A ideia é que você, como empresa, como organização, entenda, por exemplo, que dados você coleta, onde você armazena, quem são seus prestadores de serviço que te ajudam com esse tratamento todo e, de certa maneira, compreender esse ciclo de vida todo de dados que a gente comentou, ou seja, de qual maneira você trata dados, o que você faz com eles, quais as finalidades, tudo isso é documentado. Uma vez que isso seja documentado, aí é uma exigência legal você definir as bases legais. Você vai usar consentimento, você vai usar legítimo interesse, você tem uma obrigação regulatória que te exige tratar aqueles dados. Nas próprias relações de trabalho você tem diversas, né? Várias documentações, várias exigências que manter os dados, tratar os dados, informar terceiros, esse tipo de coisa. Tudo isso, então, faz parte dessa jornada e a principal delas, uma vez que se entenda que dados eu tenho, que bases legais eu uso, é saber como ficam os contratos com os terceiros. Sejam os próprios titulares de dados, ou seja, as pessoas físicas a quem esses dados pertencem, quanto os parceiros comerciais que são utilizados. Quer dizer, seja para fazer o tratamento, seja para fazer qualquer outra atividade. Porque esse é o mundo moderno, né? Tudo é baseado em dados, né? Pegando um gancho que você falou de terceiros e de contratos, que cuidados a gente deveria ter na hora de fazer a contratação de um terceiro, de um prestador de serviço? Essa é uma ótima pergunta, Amanda, porque talvez seja um dos pontos cruciais que vale a pena a gente gastar um pouquinho de tempo aqui para todo mundo compreender. Mesmo que uma empresa faça todo tipo de esforço para ela própria estar adequada com a Lei Geral de Proteção de Dados, esse esforço não serve de grande coisa se ela usar parceiros comerciais que, por sua vez, não estejam em conformidade com a LGPD. Na realidade, você acaba importando o problema para dentro da sua casa, problema alheio, né? Então, assim, a escolha vai ser crucial no sentido de que eu estou em conformidade, mas se eu armazeno meus dados, eu uso um parceiro que faz o tratamento em desconformidade com a LGPD, o problema dele passa a ser o problema meu. Então, os contratos vão ter que ter essas garantias mútuas, essas exigências de conformidade com a legislação, justamente para ter certeza de que quem contrata um serviço tem essa segurança, tem essa tranquilidade de que está usando um serviço que está em conformidade com a LGPD. Então, um pouco da lógica é essa. E isso é um ponto importante por um motivo adicional. Muita gente foca muito no papel da autoridade, dizendo o seguinte, a autoridade só vai fiscalizar grandes empresas, eu sou menor, eu sou de médio porte, não tenho que me preocupar. Na verdade, o mercado vai exigir tudo
tudo isso, né? Quer dizer, eu sou uma empresa grande, eu tenho 4 fornecedores, 2 estão em conformidade, 2 não estão, o que eu vou fazer? Eu não uso os 2 que não estão. Então, essa vai ser uma busca natural do mercado por empresas, operadores que tratem dados em conformidade com a LGPD. Então, a escolha é crucial e vai passar a ser uma exigência contratual regular aí do dia a dia, essa adequação à lei. Isso só mostra que realmente todo o mercado deve se preocupar e se adequar. Sem dúvida. Não apenas empresas que a gente geralmente ouve falar que tratam de dados pessoais na mídia, redes sociais e etc. Né? Exato, e se eu puder complementar, acho que esse é um ponto crucial, quer dizer, a lei, de novo, chama Lei Geral de Proteção de Dados porque ela pega todos os setores econômicos, todo tipo de atividade, incluindo quem faz o tratamento para clientes, para terceiros. E às vezes tem essa confusão, né? Na verdade eu faço isso em nome de outra pessoa, então eu não tenho que me preocupar com a lei. Não, se você não se preocupar, se você quer, vai ser contratado. Então acho que esse é um ponto importante também. Exatamente. Bem, agora uma pergunta para você, Adelita. Se puder falar para a gente sobre os novos papéis e responsabilidades que a lei está trazendo para as empresas? Sim, Amanda. A LGPD ela cria uma nova função que é a do encarregado. O encarregado é uma figura muito similar ao DPO, o Data Protection Officer da GDPR. Essa pessoa ela vai estar encarregada de receber as comunicações da ANPD, tomar providências, de receber reclamações e também de prestar esclarecimentos. Além disso, ele também deverá orientar os demais colaboradores sobre as regras de proteção de dados. Agora, Toneto, queria ter a sua visão como Information Security Officer. O que você poderia falar, o que você acha que as empresas devem fazer no caso de um incidente de segurança? Olha, é fundamental que elas tenham um processo de resposta a incidentes bem maduro, documentado, aprovado pela direção da empresa, que tenha papéis e responsabilidades bem definidos. Uma matriz de escalação e comunicação executiva também é muito importante, assim como o treinamento de todas as áreas envolvidas. No que tange ao ciclo de vida da gestão do incidente, continua da mesma forma. Você continua tratando o incidente igual, ele passa quase sempre pelos mesmos ciclos, que se resumem em fases, né? Geralmente você tem a detecção prévia, que começa com uma análise, seguido da fase de contenção ou remediação. Então você precisa primeiro estancar o sangramento para depois fazer o curativo e só então entender o porquê que o machucado aconteceu e como evitá-lo, né? É o que a gente chama de análise de causa raiz ou RCA, seguida de um bom plano de ação, uma boa documentação das medidas que você vai tomar para evitar reincidências, evitar que esse incidente ocorra novamente. O que a LGPD traz de novidade, nesse caso, e que até então não era praticado no território nacional, não era uma exigência legal, é a notificação. São os critérios que a lei traz em relação ao quão rápido você precisa notificar esse incidente para a autoridade reguladora e de que maneira. Os critérios são razoavelmente complexos, você tem que adotar todos eles, como comunicar, com que nível de detalhe, em que momento, isso vai ter que ser comunicado para a autoridade reguladora, no caso a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Ótimo. Mais uma pergunta, então, seguindo com você, Toneto. Como que a ADP, né, uma empresa que trata não só de dados pessoais, mas a gente também trata de dados sensíveis dos funcionários, dos nossos clientes, como que a ADP faz para garantir a disponibilidade dos serviços e a segurança dos dados que são tratados no nosso dia a dia? Bom, segurança e privacidade, elas fazem parte do DNA da ADP. Né? Ela está embutida em todo o nosso ciclo, nos produtos, nos processos de negócio, na nossa infraestrutura. Nós temos hoje uma governança global, o que garante uma uniformidade de políticas, de padrões, de boas práticas, pesquisa de novas ameaças. Nós temos processos bastante maduros e globalizados de gestão de incidentes, tecnologias e prevenção de fraude, entre outras medidas. Além disso, nós adotamos os conceitos de Privacy by Design e Security by Design, que é a adoção de um conjunto de medidas técnicas e administrativas para garantir a privacidade e a segurança desde a concepção dos nossos produtos e dos nossos serviços. O nosso programa global ele é certificado na ISO 27001 e, além de tudo, nós geramos também relatórios SOC 1 e SOC 2, que são editados e emitidos por terceiros independentes.
Isso, Amanda, é particularmente importante porque é uma exigência da legislação, que é uma outra novidade, a ideia de ter no Brasil o conceito de privacy by design. Então é importante de ver como que esses fornecedores todos se adequam a isso. E sobre a parte de plano de resposta a incidente, notificação, é de fato esperado que as empresas que sejam clientes de operadores contem com esses operadores para ajudar nesse processo de notificação. Exato. Então é bom de ver que vocês estão trabalhando aí para isso. Exatamente. Gente, vamos fazer uma pausa aqui. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está assistindo ao nosso webinar. A gente tem acompanhado aqui que a audiência só está aumentando e a gente tem recebido algumas perguntas. Então, a primeira pergunta é sobre o papel do controlador versus operador de acordo com a lei. Adelita, pode ajudar a gente a responder essa pergunta, por favor? Posso sim, Amanda. O controlador, ele é o responsável pelos dados. Ele é que dá as diretrizes de como será tratado esse dado. O operador nada mais obedece às ordens do controlador. Ele pode ser um prestador de serviço, por exemplo, no caso dos RHs, ou de uma relação empregatícia, eu acho que fica mais fácil assim. O empregador seria o controlador do dado. E os prestadores de serviço, por exemplo, de benefícios, plano de saúde, vale transporte, refeição, seriam os operadores do dado. A ADP, para os seus clientes, é uma operadora de dados. Temos mais uma pergunta que eu acho que é para o Toneto. Se a minha empresa é pequena, como eu posso adotar as melhores práticas de segurança para garantir a adequação à LGPD? Olha, no universo da segurança da informação, a lei ela não te traz detalhamentos técnicos do que você precisa fazer. Ela te fala o que você tem que fazer, mas não como fazer. Na medida que as boas práticas de segurança, elas continuam sendo aquelas que sempre foram adotadas pelo mercado. Isso não é nada novo. Então, medidas técnicas, por exemplo, como criptografia de dados, controle de acessos, autenticação forte, novas camadas de segurança física e lógica, resiliência de negócios, gestão de fraudes e incidentes, tudo isso já vinha sendo praticado e continuará sendo praticado. O que muda no caso aí, na GRC, que é a sigla que a gente usa para governança, risco e compliance, é que você não existe uma receita de bolo que seja válida para todas as empresas de todos os tamanhos e todos os segmentos. O que eu recomendo é que seja feita primeiro uma análise de risco para aquele universo daquela empresa, ou seja, que processos de negócio ela utiliza, que tecnologias ela utiliza. A questão da análise dos dados, o Marcel tocou nesse ponto, é muito importante, que é você estudar o ciclo de vida dos dados, que tipo de informações você utiliza, a quais processos de negócios elas servem, ou seja, qual é a finalidade, para que só então, com esse resultado, você possa definir como vai ser o seu modelo de governança. Porque não existe uma única forma de fazer. Uma vez definido o modelo de governança, você vai nomear um responsável, e aí tem que ser o que faz mais sentido para a empresa, pode ser alguém do C-Level, pode ser um CSO, pode ser um Security Officer, pode ser um gerente de segurança, um gerente de TI, para algumas empresas isso é uma realidade, mas você precisa ter essa pessoa encarregada, que vai ter um papel que também pode ser similar ao DPO, o Data Protection Officer, que vai ser a pessoa que, além de ser o encarregado do tratamento dos dados, também vai ser o principal interlocutor com as entidades reguladoras. Então, existem diversas formas de fazer, e existe uma que não funciona, que é a que eu não recomendo, que é não fazer nada. Excelente. E deixar tudo para a última hora. Então, é isso mesmo. Não façam isso. Um ponto importante para complementar aqui, Amanda, assim, os próprios reguladores europeus que têm toda essa experiência nesse assunto, eles são muito claros em dizer o seguinte, isso é bem peculiar para as pequenas e médias empresas, né? É ok errar se você vai tentar estar em conformidade com a legislação. Você pode fazer uma análise que não fazia tanto sentido, você pode, de repente, imaginar que uma base legal se aplicava, outra não se aplicava. O que você não pode fazer é ignorar a legislação. E acho que esse que é um ponto fundamental. A omissão, né? Exato. A omissão é o crime terrível. Acho que a subjetividade realmente traz muitas dificuldades, e é isso que tem deixado as pessoas muito confusas. E acho que a questão que, de repente, vai ficar é se o ok errado da Europa vai ser realmente trazido para o Brasil. Mas vamos para a próxima pergunta, então. Marcel, se você puder ajudar a gente, qual o papel da nova autoridade, da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, qual o papel dela? A ideia é que ela tenha um papel tríplice, né? Quer dizer, muita gente foca demais na ideia de multa, punição, e é verdade, ela tem esse papel também.
Qual que é esse papel tríplice? O primeiro delas é, de fato, fiscalizar, ou seja, as empresas estão, de fato, estão tentando estar em conformidade com a legislação, faz sentido o que elas estão colocando no mercado, os termos, os documentos, como elas estão tratando esses dados, quem elas estão usando de parceiro, esse tipo de coisa. Segundo ponto é a aplicação das sanções, das penalidades, né? Que é até uma coisa que a gente evita falar muito para não parecer aquele terrorismo jurídico, né? Mas a lei, ela tem dentes, né? Ela de fato tem punições bastante fortes, né? Ela fala não só da questão da eventual advertência para a pessoa tomar ali, a empresa corrigir ali os seus rumos, como de uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais por infração. Quer dizer, não é uma lei que está preocupada em só também falar, não, está tudo certo, passa a mão na cabeça. Tem esse potencial. Claro que a multa não é automaticamente desse valor, a multa pode chegar a esse valor. O ponto mais grave, porém, dessas sanções é que a autoridade tem o poder de determinar o que a gente chama da publicização da infração, que nada mais é do que divulgar do seu próprio bolso que você violou a lei. E acho que a gente vive hoje numa economia que é uma economia reputacional. Quer dizer, então você tem uma lógica do tipo, bom, eu não só tive um problema com os dados pessoais, mas eu tenho que divulgar isso em cadeia de rádio, TV, jornal, imprensa, isso pode liquidar uma marca, uma empresa muito facilmente. A autoridade tem esse poder. Mas aí qual que é o contraponto? Qual que é o terceiro e principal papel dessa autoridade? O educacional, que é justamente ensinar o mercado, olha, está aqui as diretrizes, está aqui as melhores práticas, está aqui o que a gente espera que seja feito, e é isso que a gente está torcendo para a nossa autoridade também fazer. Se for um papel exclusivamente de fiscalização e punição, daí o mercado vai ficar um pouco atrapalhado em saber o que fazer. Por isso que webinars como esse são uma iniciativa para tentar dar um pouco desse norte, mas o que se espera um pouco é que a autoridade exerça esse papel, principalmente educacional e principalmente no início da implementação da lei. Porque, de novo, para as empresas multinacionais que já tinham, né, como a Delita colocou, a familiaridade com o GDPR, isso é tranquilo. Agora, para as empresas brasileiras que estão ouvindo falar da lei agora e não faziam ideia desse arcabouço aí de mudanças, é muita coisa para ser feita mesmo, né? É muita coisa para ser feita. Então, Adelita, quanto tempo temos para fazer isso tudo? Qual é o prazo para a vigência da lei? Bom, as empresas têm até dia 16 de agosto de 2020 para se adaptarem. E, Amanda, apesar dessa legislação colocar o Brasil no rol das empresas de acordo com a regulamentação de privacidade de dados pessoais, o desafio vai ser grande para todos, porque as empresas vão ter que se adequar até lá e são grandes os detalhes. Então, mais uma pergunta para você, Adelita. Quais são os tipos de dados que vão ser protegidos especificamente? São todo tipo de dado pessoal. Como o Marcel já até deu uma explicação anteriormente, é qualquer dado que pode identificar ou possibilite a identificação das pessoas. Pode ser nome e sobrenome, o endereço residencial, RG, CPF e até os dados genéticos. Marcel, falando um pouco sobre o mundo de RH, eu tenho certeza que o nosso público agora deve estar se perguntando como fica o consentimento num processo de recrutamento e seleção? Esse é um ponto bastante delicado, Amanda, porque a maioria das empresas recebe currículos de uma maneira geral para aplicar para diversas vagas, né? E a lei fala muito da ideia de você tratar dados pessoais atrelado a uma finalidade específica. E o que a gente vê, e tem um exemplo que eu conheço de uma empresa que, por exemplo, pegou uma série de currículos de candidatos que foram rejeitados e colocou eles num outro banco de dados para mandar ofertas publicitárias. Então, é a típica distorção que a lei quer evitar que aconteça. Quer dizer, eu recebi aquela informação exclusivamente para tratar os dados para fins de RH, para fins de recrutamento. Então, um exemplo importante nesse sentido é as empresas entenderem que elas recebem os dados, podem tratar tudo relacionado à aplicação do emprego, verificação se aquele currículo realmente está coerente, se aquela pessoa realmente mora naquele lugar, faz tudo aquilo que precisa fazer, mas ao mesmo tempo você tem um cenário de não poder tratar esses dados com outras finalidades. Quando você tem o consentimento ele é atrelado também a essas finalidades, e ele tem que ser específico, ele tem que ser diretamente relacionado àquilo. A não ser que a pessoa tenha consentido para outras finalidades, o que dificilmente é o caso nas relações de trabalho, estaria diante de uma situação em que esse tratamento poderia até ser visto como ilegal. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Exato. É mais uma mudança cultural grande que a gente vai ver no mercado de recrutamento, né? Sem onde dúvida. É bem comum que as empresas guardem currículos em bancos e etc. Um outro ponto interessante, Marcel, é com relação a benefícios, contratação, alteração de planos de saúde, empresas de vale-refeição e etc.
O que você poderia nos dizer com relação ao consentimento? Como os RHs das empresas devem se preparar para isso? É um ponto interessante porque, primeiro, que os RHs, no caso de plano de saúde, lidam com dados sensíveis, né, os dados de saúde. E mesmo quando eles recebem de volta dados supostamente anonimizados, dependendo do tamanho da empresa, da operação, você consegue saber quem alguém é. Né? Imagina uma empresa que tenha 400 funcionários e fale, poxa, a pessoa que estava grávida de gêmeos teve uma complicação no hospital. Mesmo que você não diga quem é, fica fácil dentro de uma empresa saber quem era, né? Então tem todo esse cuidado, um pouco do que foi dito aqui de controle de acesso, quem é que eventualmente tem acesso a essa informação ou não. Agora, na parte do consentimento tem alguns desafios, que, por exemplo, a empresa ela pode obter do empregado o consentimento para compartilhar esses dados com esses prestadores todos. Aí tem uma mudança de prestador, muda o plano de saúde, muda o plano de vale-refeição, o que quer que seja. E aí, precisa de um novo consentimento? Não precisa? Como é que fica esse cenário? Na verdade, aí é uma coisa de trabalhar o contrato originalmente para dizer, olha, a gente como empregador está autorizado a compartilhar os seus dados com prestadores de serviço desta natureza. Havendo a mudança, o usuário, o titular, o empregado, ele é comunicado, mas você evita ter que obter um novo consentimento. Mas aí o prestador de serviço, o plano de saúde, o plano de vale-refeição, o que quer que seja, vai querer saber o que tipo de coisa você documentou, para ele ter a garantia de que ele pode tratar esses dados da maneira adequada. Porque senão ele vai dizer o seguinte, me prova que esse empregado está ok com eu tratar esses dados. E aí pode ter esse ruído nessa comunicação. De novo, aqui a gente vê a importância desses contratos bem feitos com terceiros de uma maneira geral, porque você pode se basear no consentimento obtido pelo seu cliente, mas você precisa ter certeza de que ele é válido também, porque senão você corre o risco de estar prestando um serviço e veja que irônico, está em desconformidade com a lei porque o seu cliente não teve um cuidado. Então é uma preocupação mútua aí, tanto do cliente em relação ao prestador, quanto do prestador em relação ao cliente. Claro. E falando um pouquinho sobre direitos do titular, Marcel, como você acha que no âmbito do RH as empresas devem se preparar para eventuais pedidos dos seus funcionários de exclusão, retificação de dados e considerando também um cenário em que essas empresas têm o processamento de folha terceirizado para uma empresa como a ADP, por exemplo? Isso é interessante porque a lei ela traz uma série de novos direitos para os titulares de dados, ou seja, para as pessoas físicas que são as donas, né, da informação. Esse é um paradigma que até a lei muda. Né? Até hoje você vê muito esses debates, o dado é meu, o dado é seu, entre empresas, quando na verdade a lei fala, olha, o dado é da pessoa, né? Por isso que chama dado pessoal. E acho que esse é um ponto particularmente interessante, porque tudo o que a lei fala em termos de direitos desses titulares tem a ver com eles poderem ter acesso à informação, fazer retificações nesses dados, pedir para esses dados serem excluídos quando eles não tenham mais finalidade ou um propósito legítimo que justifique a retenção dessa informação. E aqui que entra um pouco de alguns desafios e a criação de políticas próprias por quem é o empregador. Então, por exemplo, imagina um cenário em que eu tenho vários colaboradores e tem a rotatividade normal do dia a dia de trabalho e alguns vão se desligar. E tem a questão do eventual prazo para uma ação trabalhista, por exemplo. E aí essa pessoa vai dizer o seguinte, olha, apague meus dados, não quero mais nenhuma informação aí no sistema. E aí o que esse empregador vai fazer? Vai comunicar um prestador como a ADP, olha, o sujeito foi desligado, então apague os dados deles. Mas não, esse empregador tem que dizer o seguinte, eu tenho o exercício regular do meu direito, está inclusive mencionado na lei, como base legal que autoriza o quê? Eu manter essas informações por mais tempo. Eu não sei se eu vou ser processado, eu não sei se esse colaborador, agora esse colaborador vai reclamar comigo. Então, uma coisa que eu consigo antecipar já acontecendo é o seguinte, a própria ADP sendo chamada a ajudar os seus clientes, vamos colocar assim, para eles entenderem essas prerrogativas e esses direitos também. Porque senão vocês vão receber um comando dizendo o seguinte, olha, apague os dados. Bom, ok, se é o cliente, eu apago. Ah, eu precisava dos dados para me defender, mas você mandou eu apagar, como é que eu fico agora? Então, de certo modo, assim, todos os clientes que confiam em prestadores de serviços como a ADP vão também ter um pouco da expectativa de que esses prestadores conheçam essas nuances para até auxiliá-los nesse processo. Claro que o dever de saber tudo isso é de quem emprega, né? Que obrigações ele tem a relação direta. Mas dá para ver facilmente essa parceria acontecendo também para cumprir com a legislação de uma maneira geral. Exatamente. Essa parceria ela é interessante, mas a gente sempre também tem que estar atento à lei, claro, né, de proteção de dados. Claro. Então, esse é o desafio entre a parceria e manter uma boa relação com o cliente e também, ao mesmo tempo, estar em estrito cumprimento à lei. Né? Adelita, as empresas estão bastante preocupadas com as penalidades trazidas pela LGPD. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, Amanda, e com razão, porque as penalidades elas podem variar desde advertências,
multa de até 50 milhões por infração e até a paralisação total ou parcial do tratamento de dados. Agora, você imagina um banco ou uma companhia aérea sem poder realizar o tratamento de dados pessoais, inviabiliza o negócio da empresa. E além da divulgação dos dados, conforme o Marcel explicou anteriormente. Sobre informações de funcionários, né? Por quanto tempo uma empresa pode armazenar os dados após o término de um contrato de trabalho? Olha, Amanda, eu imagino que com a NPD ela vai orientar como lidar com esse tipo de situação. Mas eu entendo que as empresas devem guardar os dados pelo prazo prescricional. Então, por exemplo, no caso da fiscalização do FGTS, é 30 anos. Bastante tempo. É aí que você vê de novo, a gente vem falando de mudanças culturais. Então, você vê uma regulamentação trabalhista ainda de uma data muito diferente da nossa atual Lei Geral de Proteção de Dados, como as coisas... Há um desencontro muito grande. Exato, exatamente. Né? Bem, Marcel, outro ponto sensível. Como você acha que deve ser o livre acesso aos dados no âmbito de uma relação de trabalho, empregado-empregador? A ideia é que o titular possa, de fato, ter acesso às informações relevantes para ele no curso do contrato de trabalho. Até aí não tem tanta polêmica, porque, afinal de contas, eu, como empregado, por exemplo, quero ter acesso, sei lá, às minhas análises de performance, como que eu fui, como que eu deixei de ser avaliado, que nota que eu obtive, desde dados básicos de folha, né, cargo, etc, etc. Agora, surge um desafio quando a pessoa se desliga da empresa, porque ela quer acesso à mesma base de informações, normalmente em preparação a uma ação trabalhista, inclusive, né, isso que normalmente se vê na prática, né, e aí acho que a realidade acaba sendo, bom, a empresa pode negar essa informação com medo de, eventualmente, de uma ação trabalhista. Pela lei de proteção de dados, não, ela não pode. Esses dados são do titular, são desse empregado. Agora, existe uma diferença entre os dados que a empresa, vamos dizer assim, trata, que são do empregado mesmo, versus a inteligência que foi gerada em cima desses dados. Então, por exemplo, imagina uma empresa que tenha lá essas análises de performance com a resenha e tudo isso, isso de fato pertence ao empregado. Mas imagina que ela cria, sei lá, internamente uma curva de performance. Quais são os bons gerentes, quais são os bons diretores, quais são quem performa melhor, pior dentro de uma curva. Isso é uma análise, é um modelo que ela criou que pertence a ela, a empresa. Aí o empregado não teria direito a obter esse tipo de informação. Mas aí é a nuance do caso a caso que vai determinar mesmo, né? Mas é um direito assegurado para o titular empregado, sem dúvida nenhuma. Bem, gente, agora eu gostaria de fazer uma pergunta mais geral, para que todos vocês possam responder com as suas perspectivas. O que a gente pode falar para os nossos clientes ou futuros clientes da ADP para deixá-los confortáveis que no momento em que façam a contratação dos nossos serviços, estaremos adequados à LGPD? Bom, Amanda, do ponto de vista de tecnologia, segurança da informação, governança de riscos, nós já estamos alinhados às melhores práticas de mercado, seguimos acompanhando as tendências, as novidades tecnológicas, estamos adequados, bem adequados nesse sentido. E temos uma vantagem de já termos passado pela adequação à GDPR, né? Como sendo uma empresa global e a GDPR uma legislação europeia, nós acompanhamos esses trabalhos e aplicamos medidas aqui também, então nós já saímos na frente nesse aspecto. Ótimo. Amanda, como você sabe, a ADP é uma empresa muito preocupada com compliance. Na área de produtos, nós temos uma equipe responsável pela conformidade legal e, além disso, nós temos também um grupo de trabalho focado na adequação da LGPD na ADP. É ótimo ouvir tudo isso, né? Porque, como a gente comentou antes, né, um dos principais desafios que toda empresa tem é escolher parceiros que estejam em conformidade com a legislação. Então, saber que contratando parceiros como a ADP, a empresa já está caminhando positivamente nessa jornada aí de conformidade, já é um alívio, porque usa o serviço de alguém que está trabalhando para estar em conformidade, como eu disse, para não importar o problema para dentro de casa, né? Então, isso é muito bom de saber agora. Realmente, o tema de proteção de dados está muito dinâmico e nós estamos com equipes dedicadas e acompanhando esse assunto muito de perto. Então, voltando, Adelita, você pode falar um pouquinho para a gente sobre o que é Privacy by Design? Sim, Amanda. A tradução para este termo é privacidade desde a concepção. Nada mais é do que uma metodologia que visa garantir a proteção aos dados pessoais desde a concepção de um produto ou de um sistema. Inclusive, isso representa uma economia enorme de tempo e dinheiro. É extremamente importante, extremamente relevante que quando uma aplicação, um produto, um serviço já nasce com a concepção e com os controles e os critérios, as medidas de privacidade e segurança aplicados, você vai ter bem menos trabalho na produção, no ongoing, após esse produto ficar pronto.
Em segurança da informação, a gente tem muito essa questão, né, do trabalho que você tem para corrigir vulnerabilidades em produção que já poderiam estar prontas, já poderiam estar resolvidas desde a concepção. Ótimo, isso quer dizer que vamos ter muitas pessoas de TI tendo que estudar direito. Provavelmente. Marcel, existem especialistas que podem ajudar as empresas na adequação à LGPD? Existem. Acho que o que é importante é uma abordagem sempre multidisciplinar, negócio a negócio, porque, por exemplo, setores regulados, né? Você tem o pessoal de saúde que vai buscar especialistas, sejam jurídicos, sejam de TI, sejam de outras áreas, que entendam tanto da área de proteção de dados quanto do negócio em si. Eu, por exemplo, sou consultor no Pinheiro Neto Advogados, tenho trabalhado lá com esses temas para diversos clientes, mas a gente sempre nota uma preocupação desses clientes de buscar o escritório também, porque o escritório tem essa expertise nos vários setores possíveis, seja a parte financeira, bancária, saúde, aviação, todas essas grandes áreas de negócio, tecnologia, obviamente, tudo isso é voltado para evitar que a pessoa tenha que explicar o negócio inteiro para quem às vezes só tem uma expertise específica. Então, há profissionais e o importante é buscar quem de fato saiba como implementar a lei. E, de novo, em todas as áreas com esse aspecto multidisciplinar. Senão você vai ter alguém que lê para você a lei em voz alta e isso você não precisa, né? Exatamente, eu concordo completamente, Marcel. Eu acho que o projeto dentro da empresa ele tem que ser tocado de uma forma multidisciplinar para que tenha todas as áreas que permeiem o negócio, entendam do negócio. Não pode ser depender de um jurídico, de uma área de segurança ou tecnologia, né? Perfeito. Bem, gente, infelizmente o nosso webinar chegou ao fim. Antes de encerrar, eu gostaria de mencionar que o Marcel acabou de lançar um livro, Fundamentos do Direito Digital. Recomendo fortemente a leitura, né, Marcel? Obrigado, Amanda. O livro pode ser encontrado online, em grandes livrarias. E, bem, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, os insights e contribuições acho que foram bem valiosos, tá bom? Agradeço a presença do Marcel, da Delita e do Toneto. Queria agradecer a audiência pela participação e as perguntas excelentes que recebemos. O nosso chat vai continuar aberto essa tarde, então continuaremos respondendo as perguntas. E, por favor, continuem seguindo a ADP nas mídias sociais. Novos webinars virão com temas muito interessantes para que vocês possam acompanhar o que se passa no mercado e voltado para a RH. Obrigada.